Alvíceras, muito bem. Hoje, o dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, se comemora o Dia da Fraternidade Universal, né? É o primeiro dia do ano, portanto, é tradição começar o ano com paz, com fraternidade. Haja vista que o mundo é marcado por tantas guerras. Então, é o Dia Mundial da Paz, além de Dia da Fraternidade Universal, e é, portanto, feriado internacional em quase todas as nações do planeta. Neste dia, aqui no Brasil tomam posse o presidente do Brasil e os governadores. Na Suíça, por exemplo, somente o presidente. Bom, então, o que se pode dizer aqui, já que nós somos um canal com foco em acontecimentos históricos e também em teologia e história da igreja, para enxugar um pouco aqui o que já aconteceu, o que se comemora, o que se rememora no dia 1º de janeiro, fiquemos apenas com alguns feriados, né, e eventos cíclicos que são celebrados nessa data. Já falamos do Dia da Fraternidade Universal, Dia Mundial da Paz, claro, o Dia de Ano Novo, nos países que adotam o calendário gregoriano. Muita gente acha que o Ano Novo se comemora no dia 30, se celebra no dia 31 de dezembro, mas na verdade o Ano Novo é para ser celebrado no dia 1º de janeiro, né? E, enfim, é o dia do domínio público, né? Celebrado não oficialmente por defensores do mesmo, já que, segundo a Convenção de Berna, as obras passam para o domínio público nesse dia, a seguir aos 50 anos da morte do autor. Então, uma pessoa lá, um autor qualquer, muito famoso, pouco famoso, tanto faz, ele tem lá as obras dele, né? E depois de 50 anos da morte desse autor, no primeiro dia, né, do 51º ano, essas obras passam para o domínio público. Também, nesse dia 1º de janeiro, se comemora o dia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, na Igreja Católica. No Brasil, é o dia da posse, como eu falei, de cargos eletivos do Poder Executivo do Brasil, ou seja, governadores e presidente, e também, claro, os prefeitos, né? Os prefeitos. Nos anos ímpares, tomam posse nesta data o presidente da República, os governadores e os prefeitos, para um mandato que possui uma duração de 4 anos. Então, nos anos pares, somente o presidente e os governadores. Não sei se você sabia disso. Só tomam posse no mesmo dia 1º de janeiro o presidente, os governadores e os prefeitos nos anos ímpares, né? Neste dia também tomam posse, juntamente com os mandatários do Poder Executivo, os seus respectivos ministros no nível federal e secretários nos níveis estadual, distrital e municipal. É também o Dia Nacional do Município. Agora vamos para o cristianismo, né? É o dia de Santo Adelardo de Corbie, São Basílio de Cesareia. É o dia da circuncisão de Jesus, São Fulgêncio de Ruspe, São José Maria Tomasi, Santa Maria Mãe de Deus e São Telêmaco. Sim, e também São Sigmund Goradovsky. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue arrancar algumas informações de cada um desses. Vamos começar com São Adelardo de Corbie. Esse Adelardo de Corbie, ou Adalardus Abbas Corbiensis, cujo nome foi franconizado mais tarde na forma de Adelardo, ou Adalardo, ou ainda Adelardo de Corbie, que teria nascido por volta de 752 em Ruiz, perto de Oudenaarde, da Flandres, lá na atual Holanda, né? E morreu a 2 de janeiro de 826. Foi abade e conde de Corbie. Ele é um dos grandes abades do período carolíngio. Ele foi prefeito do palácio no início do reinado de Carlos Magno, seu primo, que o nomeou tutor e, de seguida, conselheiro de Pepino Breve, de seu mais velho, o rei da Itália. Ele foi canonizado no século XI. Tá? Então, basicamente, esse aí é o São Adelardo de Corbie. O próximo é o São Basílio de Cesareia. Esse São Basílio de Cesareia é muito mais famoso, né?
São Basílio de Cesareia, também chamado São Basílio Magno ou Basílio Grande, foi o bispo de Cesareia na Capadócia e um dos mais influentes teólogos a apoiar o credo de Nicéia. Ele formou aquela trinca, né, com Gregório Nazianzo e Gregório de Nissa. Foi também adversário das heresias que surgiram nos primeiros anos do cristianismo como religião oficial do Império Romano, lutando principalmente contra o arianismo e os seguidores de Apolinário de Laodiceia. Sua habilidade em balancear suas convicções teológicas com suas convicções políticas fez de Basílio um poderoso advogado da posição nicena. Aí você vê algumas imagens de São Basílio Magno, né? Inclusive alguns prédios religiosos, algumas igrejas, catedrais aí, enfim, basílica. No caso, aquela vermelhinha ali é uma basílica, ó. Essa vermelhinha aqui é linda, né? The Main Church, né? É uma basílica dedicada a ele, né? Linda, muito bonita. Muito bem, então esse foi o Basílio. Claro que eu estou contando aqui o resumo, né? O resumo de quem foram esses cuja data festiva se comemora agora, no dia 1º de janeiro. A circuncisão de Jesus também, né, é celebrada nesta data. Em resumo, a circuncisão de Jesus é um evento da vida de Jesus de Nazaré, de acordo com o Evangelho de Lucas, que afirma em Lucas 2:21 que Jesus foi circuncidado 8 dias após o seu nascimento. Aí, claro, o costume está de acordo com a Halaká, né, a lei judaica, que afirma que os meninos devem ser circuncidados 8 dias depois do seu nascimento, numa cerimônia chamada Brit Milá, na qual ele também ganhará seu nome. Então, como se escolheu a data de 25 de dezembro para se celebrar o nascimento de Jesus, 8 dias depois vai dar no dia 1º de janeiro, né? Então, é claro que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, muito menos. Então ele foi circuncidado no dia 1º de janeiro, até porque, para piorar, o calendário deles nem era o nosso, não era o calendário gregoriano, nem existia ainda o calendário gregoriano. A circuncisão de Cristo se tornou um tema muito comum na arte cristã a partir do século X, um dos diversos eventos na vida de Cristo a ser frequentemente representado pelos artistas. Inicialmente, o tema aparecia apenas como uma cena num ciclo mais amplo, mas já na Renascença ele já era tratado como um assunto individualmente importante ou como tema central de um retábulo. Já tá ali, Vitor. Bom, então vamos ver outro aqui. São Fulgêncio de Ruspe. Fulgêncio de Ruspe foi um santo católico, bispo de Ruspe, localidade da atual Tunísia. Teólogo e polemista, discípulo e fiel seguidor da doutrina de Santo Agostinho, tornou-se famoso pela sua crítica do arianismo e do semipelagianismo. Foi o último dos grandes teólogos da Igreja Africana e um expoente da influência exercida por esta no Ocidente. Agora, São José Maria Tomasi. José Maria Tomasi foi um padre teatino, estudioso e cardeal presbítero italiano. Seus estudos foram importantes para as reformas na liturgia da Igreja Católica no século XX. Ele foi beatificado pelo Papa Pio VII em 1803 e canonizado pelo Papa São João Paulo II em 1986. Santa Maria, Mãe de Deus. Essa aqui todo mundo sabe quem é, né? Mas o que ocorre no dia 1º de janeiro, que se celebra, é o Teótoko. Teótoko é o título grego da Virgem Maria, usado especialmente nas igrejas católica e ortodoxa. Sua tradução literal para o português inclui portadora de Deus, né? Então, Theos significa Deus, tokoi, né? Significa o que porta, né? Então, traduções menos literais vão dizer que significa mãe de Deus. Também dá dependendo da raiz da palavra que você usa no grego, para traduzir como toko, né? Teótoko. Pode ser portadora de Deus ou mãe de Deus, porque na verdade a mãe é a que porta o filho, então dá na mesma, né? Então Theotokos ou Teótoko significa isso, mãe de Deus, portadora de Deus, a que carrega Deus no ventre, etc, etc.
Católicos, anglicanos e algumas denominações protestantes usam com mais frequência o título de Mãe de Deus do que o nome meio feio, né, Theotokos. E quem fala, o Theotokos, fala Mãe de Deus. Diversos padres da igreja nos 3 primeiros séculos defendem Maria como a Theotokos, como Orígenes em 254, Santo Atanásio em 330 e São João Crisóstomo em 400. Que, aliás, este último escreveu uma obra que justamente defende, né, a maternidade de Maria e o seu culto de Tulia, né? Não de latria, ou seja, não seria uma idolatria, mas seria uma veneração. O primeiro concílio, e também ele tem um livro também muito interessante sobre as imagens, né? Os ícones, as imagens. O primeiro concílio de Éfeso decretou esta doutrina dogmaticamente em 431. Então, em 431, o concílio de Éfeso é quem vai, no concílio de Éfeso é que se vai bater o martelo sobre essa doutrina da Theotokos, né, Theotokos, ou seja, de que Maria foi e é mãe de Deus. Mas todo mundo já sabia que está escrito lá que ela é mãe de Jesus. Sim, mas uma coisa é ser mãe de Jesus, homem, outra coisa é ser mãe de Jesus, Deus. Em 431, no concílio de Éfeso, a igreja vai bater o martelo e vai determinar que Maria, ela foi e é mãe de Deus, da divindade também, não só da humanidade de Cristo, da divindade também. Bom, disso aí vai nascer muita polêmica, até guerra, soco no olho, rabo de arraia, dedo no olho, né? Banda, pé nos peitos. Aí vai rolar tudo aí em cima disso aí. A gente não vai esgotar o assunto aqui. O próximo é São Telêmaco. São Telêmaco pode ser com o agudo, não é, ou circunflexo, porque no português de Portugal você tem as duas maneiras de escrever, né? São Telêmaco foi um monge que, de acordo com o historiador da igreja Teodoreto, o que vai dizer o Teodoreto? Ele tentou parar, né? Segundo o Teodoreto, o Telêmaco tentou parar uma luta de gladiadores em um anfiteatro romano e foi apedrejado até a morte pela multidão. Então, era um pacifista, entrou no meio da peleja, lá da briga entre gladiadores, veja só que loucura. Tentou parar a luta dos gladiadores e foi apedrejado até a morte por várias pessoas. O cristão imperador Honório, exatamente, o cristão imperador Honório, no entanto, ficou impressionado com o martírio do monge, o que o estimulou a emitir uma proibição histórica de lutas de gladiadores. Então veja que coisa linda, né? Ele pagou com o preço da vida, mas conseguiu parar com as lutas de gladiadores. É uma história belíssima, a de São Telêmaco. A última luta de gladiadores conhecida em Roma foi em 1º de janeiro de 404 depois de Cristo. Claro que esse 1º de janeiro de 404 depois de Cristo é antes também do calendário gregoriano. Então pode ter ali um erro de paralaxe, digamos assim, um erro cronológico. E é o que está geralmente dada essa data como a data do martírio de Telêmaco. Também não dá para dizer que ele morreu no dia 1º de janeiro. A última data, a data da última peleja entre gladiadores foi no dia 1º de janeiro de 404, mas essa data já é questionável porque, como eu falei, o calendário não era o gregoriano. E mais questionável ainda, praticamente incerto, certo que não foi no dia 1º de janeiro, foi a data da morte do próprio Telêmaco, né? Mas como o objetivo é criar um mote, um motivo, né? Uma desculpa, um pretexto para se comemorar o evento, o símbolo de tudo isso, então escolheram a data do dia 1º de janeiro para ser a data em que se comemora o dia de São Telêmaco. É um dia também que combina com paz, né? Porque outras comemorações parecidas que remetem à paz se dão no dia 1º de janeiro, como já vimos. Então essa aí basicamente é a história de São Telêmaco.
E por último, mas não menos importante, São Zygmunt Gorazdowski. São Zygmunt Gorazdowski nasceu em Sanok, 1º de novembro de 1845, e morreu em Lvov em 1º de janeiro de 1920. Ele foi um padre católico romano polonês e fundador das Irmãs de São José. Nada mais se pode dizer de interessante sobre esse Zygmunt Gorazdowski. Então esse foi o dia 1º de janeiro.